Na videoaula passada, nós começamos a narrar um aquecimento que realizamos para estar em contato com o grupo de teatro Mulheres de Luta da ocupação Carolina Maria de Jesus em Belo Horizonte. As mulheres narraram e encenaram situações tristes vividas no espaço público do bairro e agora vamos ver as suas recordações de felicidade. As recordações de momentos felizes vividos no bairro, Sueli optou por não encená-lo, apenas contá-lo. Era a recordação de uma ocasião de alegria e amor em que ela saía escondida de sua mãe para namorar de carro. Um território marginalizado e muitas vezes estigmatizado como violento e precário também se constrói como um lugar de afetos. Dona Tiburtina narrou o seguinte: no dia de domingo, meus filhos que não moram aqui, vêm. Eu faço comida com o que eles trazem para mim, de tão bom que eles são. O que eu planto, eu dou para eles, dou para os vizinhos. É muito legal plantar. Outras mulheres fizeram relatos de churrasco entre amigas, confraternizações, visitas ao asilo da cidade, dividindo alegria, comemoração do Natal em família. Tia Simoa criou uma cena teatral, na qual as mulheres se reuniam em volta de algumas cadeiras e manipulavam um braço de boneca como se fosse um espeto de churrasco. O clima era de descontração e ela narrou: boa tarde, gente! Estamos aqui para mostrar como é bom viver em harmonia com a vizinhança. Estamos todos reunidos aqui, fazendo um churrasquinho, tirando selfie, todo mundo feliz. Sua cena nos fala da amizade, do companheirismo, das relações pacíficas entre vizinhos, além da resiliência dessas mulheres que constroem, apesar das violências e opressões que vivem, tempos de alegria e partilha. Elas também abordaram o próprio grupo de mulheres, que, dentre outras, surgiu na fala de Pagu como um suporte. Vamos resgatar então como foi a condução deste encontro com as mulheres no espelho, neste dia de preparação para o futuro encontro com as mulheres de luta no espaço da ocupação Carolina Maria de Jesus em Belo Horizonte. O objetivo era um aquecimento ideológico para o encontro com as mulheres da ocupação, para assistir à cena todas as vozes, todas elas, do grupo de teatro Mulheres de Luta, com a direção de Cristina Tolentino e a atuação das moradoras da ocupação. Os temas abordados seriam a experiência de vida com relação à moradia, memórias do local onde elas vivem. A primeira parte do encontro organizou-se assim: 1. Memória. Convidar as mulheres a se lembrarem de 2 momentos vividos no local onde elas moram, que se relacionem com o seu entorno, que extrapolem as vivências de dentro de casa. Devem se lembrar de uma memória boa e uma ruim, ou uma feliz e outra triste, ou ainda uma de conquista e uma de trauma. 2. Transpor a memória para a cena. Cada mulher chamará quantas colegas forem necessárias para criar uma imagem de cada uma dessas memórias. Ela deverá dirigir o grupo, mostrando como deverão atuar quando a imagem entrar em ação. Deverá elaborar ainda uma narrativa sobre a situação como se fosse uma notícia de jornal. Pode inclusive entrevistar as envolvidas. Ou seja, a sequência será a seguinte: imagem estática, narração da jornalista, imagem em ação. Pode-se disponibilizar figurinos se houver. Em seguida, devem criar uma nova imagem estática e imagem em ação, transformando o negativo em positivo possível. Não se trata de fantasiar, mas de imaginar uma realidade possível. Como seria se? E se fosse diferente, como seria?
Seguir a mesma dinâmica, imagem estática, narração, imagem em movimento. Bate-papo sobre os caminhos possíveis entre as duas notícias. Conforme a resposta do grupo, pode-se propor que criem novas imagens, no caso, imagens de transição. Manter a mesma sequência, imagem estática, notícia, imagem em ação. Registro, usando imagens e palavras de jornais e revistas, criar a manchete de uma das notícias encenadas, ou das duas, contrastando-as, ou ainda das três, caso tenha sido criada uma terceira imagem de transição. Como vocês podem ver, de fato, nós realizamos apenas as primeiras etapas propostas. Isso se deu devido às respostas das mulheres, que conduziram o encontro por outros rumos, conforme eu contei. É importante estar aberta à resposta do grupo e não se prender exageradamente ao planejamento, deixar fluir. Na segunda parte desse encontro, nós tratamos de questões práticas para o encontro com as mulheres da ocupação Carolina Maria de Jesus. Falamos sobre a ocupação, também sobre a própria Carolina Maria de Jesus, e nos organizamos para o passeio, data, horário, local de saída e retorno, lanche, filhos. Vamos agora ao tão esperado encontro das mulheres no espelho com as mulheres de luta. O contato entre os dois grupos suscitou discussões e influenciou de maneira direta a sequência do trabalho com as mulheres no espelho. 13 de março de 2018, 19 horas, um ônibus estaciona na Avenida Afonso Pena, número 2300, Belo Horizonte, Minas Gerais. É a Caravana das Mulheres no Espelho. Saímos da Casa Senhor Tito, no bairro Palmital, em Lagoa Santa, para conhecer a ocupação Carolina Maria de Jesus e assistir à cena teatral dirigida pela Cristina Tolentino. O roteiro é de Cristina Tolentino e coletivo. O elenco é formado por Cristina Elisângela Gomes, Nilmara de Freitas Ramos, Ana Luísa C. de Macedo, Poliana Campos, Priscila Santos Anacleto, Liliana Ramos das Mercês, Stephanie Santos, Emanuele Aparecida de Oliveira, Zilmara Moreira. Videomaker Edinho e iluminação Tainá Rosa. Cristina Tolentino, diretora do grupo, nos falou brevemente sobre o trabalho com as mulheres de luta. Ela disse que as aulas de teatro começaram com as crianças, e então surgiu a ideia de se fazer teatro com as mães dessas crianças. A cena, todas as vozes, todas elas, foi construída de maneira coletiva e pretendiam torná-la um espetáculo. Na sinopse da cena consta que a cena nos traz à tona a realidade da violência patriarcal e a tomada de consciência de ser mulher. A luta, a liberdade, a independência, a união, a beleza, a voz que surge e se coloca, sonhos para além do dia a dia, derrubando as barreiras para esse ser eu mulher, força motriz do mundo. O antes, o agora, o que há de vir. Em texto crítico, Clóvis Domingos descreve a cena como um ato performativo que articulou materiais sonoros e poéticos a partir de artistas como Mercedes Sosa e Conceição Evaristo, com depoimentos sobre a vida de cada atuante e sua experiência de fazer parte de uma moradia coletiva. A primeira reação do nosso grupo ao avistar a ocupação foi de excitação por estar ali e surpresa por ser um prédio tão grande. As mulheres questionaram se ele estava ocupado em todos os andares e ficaram curiosas com as faixas e frases coloridas escritas nos muros. Ao entrar, fomos conduzidas à biblioteca da ocupação, que fica no segundo andar, próximo ao local onde seria a apresentação teatral. Enquanto o grupo teatral terminava de se preparar, algumas mulheres se sentaram na biblioteca, descansando da viagem. A ONG está a 46 quilômetros da ocupação. Outras ficaram pelo hall conversando e as adolescentes visitaram a cozinha comunitária. Registramos a nossa presença naquele espaço através da assinatura na parede da biblioteca. Eu aproveitei o momento de espera para entregar uma doação de material escolar que tínhamos feito e colher também alguns depoimentos, impressões iniciais e expectativas das mulheres com relação à cena teatral. Zacimba Gaba falou sobre a sua primeira impressão da ocupação. "Ah, aqui é legal,
Eu até pichei na parede, faz referência à parede da biblioteca onde assinamos os nossos nomes. Zacimba e duas adolescentes, Margarida e Ciata, falaram em vários momentos do desejo de morar na ocupação. Margarida falou: "É doido pra caramba, dá a impressão de que as pessoas nem se conhecem e conseguem conviver." Nós podemos nos questionar, baseados nesse comentário, em que medida se operou nessa situação o desconhecimento da condição do outro em um desejo de ser ele. Ao conhecer apenas uma parte da situação, corre-se o risco de romantizar a ocupação sem levar em consideração os conflitos e enfrentamentos vivenciados na luta pela moradia digna. O Teó, na sua poética, prioriza o conhecimento da realidade do outro quando nos dispomos a lutar juntos contra as opressões. E lutar juntos implica incorrer os mesmos riscos. Eu perguntei a outra adolescente, Ciata, qual a expectativa em relação à cena de teatro, e ela disse: "Pela força que elas estão mostrando aqui, vai ser muito bom." Logo na entrada da ocupação, nós percebemos a presença e a articulação das mulheres. Elas são maioria e assumem papéis de liderança, fato que foi confirmado por uma das participantes do grupo Mulheres de Luta. Ela nos disse que grande parte da ocupação era formada por mulheres e que, abre aspas, o grupo de teatro surgiu com esta observação. E na maioria das vezes, a gente tem espaços, vários espaços, gesticula fazendo referência ao seu próprio corpo, que requerem uma ocupação. E grande parte deles são as mulheres quem estão ocupando. As lideranças são as mulheres que estão o tempo todo motivando, indo para frente e se dispondo a fazer as coisas. Seja na segurança, na portaria onde vocês passaram hoje, seja na cozinha, seja na coordenação. Todos os espaços hoje, a grande maioria, quem ocupa hoje na Carolina são mulheres. Então, a ocupação hoje, grande parte dela é feita pelas mulheres. Somos nós mulheres. Grande parte de nós é que precisamos de moradia, precisamos de mais segurança. São as mulheres que estão correndo atrás de seus direitos, são as mulheres que precisam recuperar o que foi perdido, o que foi tirado de nós. Essa fala nos auxilia a visualizar e dimensionar a experiência vivida naquele momento, no que se refere ao posicionamento político das mulheres no teatro, na divisão das tarefas na ocupação, na liderança, no exercício constante de debater e ocupar todos os espaços, inclusive o próprio corpo. Outro depoimento colhido antes da apresentação é o de Leila Diniz. Eu perguntei a ela sobre a sua primeira impressão da ocupação e ela respondeu: "Muito interessante. Nós fomos conhecer a cozinha comunitária e aqui a gente está em frente à creche. Tem também aula para as outras crianças maiores, tem aulas para idosos. E o mais interessante é que todo mundo ajuda. Existe uma escala, todo mundo participa. Nós encontramos um ambiente super limpo, arrumado. Eu estou impressionada." Sobre a expectativa com relação à cena teatral, Leila disse achar que vamos ver um pouquinho daquilo que a gente não conhece. Aquela realidade que a gente pensa que conhece, mas não sabe exatamente como é. Percebe-se que a organização do ambiente gerou uma alteração do olhar e do imaginário que as mulheres da ONG traziam sobre a ocupação. Descreva a seguir alguns fragmentos da cena que, ao meu ver, e pela fala das mulheres no espelho, mais reverberaram em nós, nos afetando, transpassando, inquietando e emocionando. Proponho também um exercício reflexivo costurado por impressões pessoais das mulheres presentes. Após certo tempo de espera, fomos convidadas a entrar na sala de apresentação. O espaço estava organizado ao modo de palco italiano. A luz da plateia estava apagada e a cena já tinha começado. No palco, sentadas uma ao lado da outra, 9 mulheres com bacias de plástico no colo descascavam batatas e conversavam, todas falando ao mesmo tempo, numa atmosfera que, ao meu ver, remetia à preparação da janta, à confraternização típica das cozinhas mineiras, quando várias mulheres se juntam para preparar o alimento.
Como havíamos conhecido a cozinha comunitária da ocupação, é possível fazer a leitura de que aquele era um momento recorrente no cotidiano daquelas mulheres. O clima era de descontração e nós, o público, nos acomodamos nas cadeiras enfileiradas da plateia. A iluminação, em formato ribalta, projetava sombras das mulheres na parede do fundo, o que fazia com que se multiplicassem as imagens dos corpos em cena. De repente, em meio à conversa geral, uma das atrizes gritou um nome de mulher e todas responderam: "Presente!". Seguiu-se o som das conversas das mulheres, até que outra atriz gritou mais um nome de mulher. Todas responderam: "Presente!". A dinâmica da cena se repetiu algumas vezes, seguindo este padrão, até que todas se calaram e se iniciou um jogo de pergunta e respostas. Elas vão gritando, convocando os nomes de muitas outras mulheres e a resposta em coro é enfática: "Presente!". Instaurou-se um novo clima na cena. Outrora, via-se a confraternização do momento de preparo do alimento e agora o protesto e a memória. A minha leitura é de que essa cena nos conduziu por um caminho de reverência e reconhecimento da luta de mulheres que vieram antes de nós, ou estão ali, caminhando ao nosso lado. Também remeteu àqueles corpos femininos presentes ali, na ocupação Carolina Maria de Jesus, no momento histórico de desapropriação de direitos que temos vivenciado atualmente em nosso país. Também se conecta à cena a transgressão empreendida por mulheres integrantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que ao lutar por moradia digna, ocuparam um prédio de 14 andares no centro de uma das maiores capitais do país. E naquele dia, outras mulheres se juntaram a elas, as mulheres no espelho, transpondo as suas barreiras geográficas e sociais, avançando do espaço particular e muitas vezes solitário de suas casas para o espaço público ocupado pela militância. Ali descobrimos um novo mundo, uma nova forma de organização social e de luta por direitos. Na próxima aula, continuaremos relatando este encontro tão potente entre as mulheres de luta e as mulheres no espelho.